Hoje nós vamos resolver a primeira prova cobrada na Fundação Getúlio Vargas, que foi em 2010. Essa prova está disponível no site da FGV e nós pegamos para poder resolver junto com você. Vamos lá, acompanhe com o material. Então nós temos aqui a prova, o caderno de rascunho, direito do trabalho. Nós vamos então para a peça. O que nós vamos observar? Vamos fazer a leitura juntos e fazendo as anotações importantes. Kelly Amaral, assistida por advogado particular, não vinculado ao seu sindicato de classe, ajuizou reclamação trabalhista pelo rito ordinário. Nós temos aqui o rito ordinário, em face de Banco Finasa S.A. Então nós temos o banco, o reclamado e a reclamante. O processo é 1234 e foi ajuizado em 13/9/2010. Então nós temos o ajuizamento 13, então ajuizamento 13/9/2010. É importante essa data para nós sabermos se tem prescrição. Afirmando que foi admitida em 4/8/2002. Então a data de admissão 4/8/2002, para exercer a função de gerente geral da agência. Uma informação importante com relação ao gerente geral é que nós já sabemos que gerente geral não tem hora extra. Gerente geral, se ele recebe mais de 40%, não tem hora extra. Artigo 62, inciso 2 da CLT. Depois confere. Então, gerente geral, e que prestava serviços diariamente de segunda-feira a sexta-feira, das 9 às 20 horas, com intervalo para repouso e alimentação de 30 minutos diários, apesar de não ter se submetido a controle de ponto. Então, nós já sabemos aqui que não tem horas extras. Seu contrato extinguiu-se em 15/7/2009. Então, a saída, dispensa, se deu em 15/7/2009. Ora, se extinguiu de 2009 e ela ajuizou a ação em 2010, nós não temos a prescrição bienal. Ocorre que de 2002 a 2009, quanto tempo nós temos aqui? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7 anos aproximadamente. Então nós vamos ter que alegar a prescrição quinquenal. 13/9/2005, porque conta a partir do ajuizamento 5 anos para trás. Então, os direitos anteriores a 13 de setembro de 2005, você tem que alegar prescrição quinquenal. Em razão da dispensa motivada, quando recebia salário no valor de 5 mil, então tinha um salário de 5 mil, acrescidos de 40%. Então aqui já comprova que ela realmente era gerente geral, recebia mais de 40%. A título de gratificação de função. Aduziu ainda que desde sua admissão e sempre por força de normas coletivas, vinha percebendo o pagamento de auxílio educação. Recebia auxílio de educação de natureza indenizatória para custear as despesas com instrução de seus dependentes. O pagamento desta vantagem perdurou até o termo final da vigência da Convenção Coletiva de 2006 e 2007. Então ela recebia esse auxílio educação somente nesse período, que foi a data de vigência da Convenção Coletiva, aplicável à categoria profissional dos bancários, não tendo sido renovado o direito à percepção do referido auxílio nos instrumentos normativos subsequentes. Nós sabemos que com a reforma trabalhista nós não temos mais a ultratividade. Então, se nós não temos, esse direito dela não se prorroga com o tempo. Indo para outro parágrafo. Em face do princípio da inalterabilidade contratual, sustentou a incorporação do direito ao recebimento desta vantagem. Então, ela quer a incorporação desta vantagem, auxílio-doença aqui, ao seu contrato de trabalho, configurando o direito adquirido, o qual não poderia ter sido suprimido pelo empregador. Errado, porque poderia ter sido suprimido, porque nós tínhamos a vigência na negociação coletiva. Nomeada em janeiro de 2009 para exercer o cargo de delegado sindical
de representação obreira no setor de cultura e desporto da entidade e que, não obstante tal estabilidade, foi dispensado imotivadamente. Lembrando, delegado sindical não tem estabilidade. Procura no índice remissivo da sua CLT. Delegado sindical não tem estabilidade. Então, foi dispensado imotivadamente por iniciativa de seu empregador. E, não obstante não prestar atividades adstritas ao caixa bancário, ela não prestava atividades de caixa bancário. Por isonomia, requer o recebimento da parcela quebra de caixa. Ora, ela nem exercia função de caixa, era gerente geral, ela quer essa garantia, ela quer essa isonomia, e ainda com a devida integração a reflexos legais. Outro ponto, alegou também fazer jus à isonomia salarial com o senhor Oswaldo Maleta. Quando se indica o nome de uma pessoa, geralmente quer equiparação salarial, previsto lá no artigo 461. Então esse aqui é o paradigma, que ela queria o salário igual a ele, readaptado funcionalmente por causa previdenciária e por tal, desde janeiro de 2008, exerce a função de gerente geral da agência, ou seja, com idêntica função ao autor da demanda, na mesma localidade para o mesmo empregador e cujo salário fixo superava R$8.000. Só que ele foi readaptado, e se há uma readaptação, ele já recebia mais, não há equiparação nesse caso. Acrescidos da devida gratificação funcional de 45%, que ele recebeu 8.000 mais 45%. Alega a não fruição e recebimento de férias, então alega que não recebeu férias do período de 2007 a 2008, e não obstante admitir ter se retirado em licença remunerada por 32 dias durante aquele período aquisitivo. Ora, ela alega que não recebeu férias, mas teve uma licença de 32 dias. Aqui também não vai ter direito. Então nós temos aqui a análise do caso. Agora, ele tem que ter feito os pedidos. Vamos analisar agora os pedidos. Inclusive, eu já numerei para facilitar. Diante do exposto, postula a reintegração ao emprego em face da estabilidade acima perpetrada ou indenização substitutiva e a condenação do banco empregador ao pagamento de... Tá, vamos lá. Então, primeira situação, reintegração. Ela pede reintegração aqui por causa que era delegado sindical. Então, nós temos o fato? Temos. Então, um aqui, nós temos o fato aqui. Nós temos o fato aqui, 1 com 1. 2. Ela pede 2 horas extraordinárias com um adicional de 50%. Por que ela pede essas 2 horas extras aqui? Alegando a jornada de trabalho dela. Lá em cima ela fala isso. Então nós temos que ela alega que trabalhava de segunda a sexta-feira, de 9 às 20 horas. Então aqui é o item 2. 3. Ela pede 1 hora extra diária pela supressão do intervalo mínimo de 1 hora e dos reflexos de aviso prévio, férias, 13º. Então ali nós temos o número 3. Está aqui o repouso e alimentação 30 minutos. Então aqui é o item 3. Então ela pede aqui a integração, né, nas férias, 13º, salário e FGTS mais 40%. Ela pede também os valores mensais correspondentes ao auxílio educação, desde a data da sua supressão até o advento do término de seu contrato. Então 4, auxílio educação, os fatos estão aqui. Seguindo, ela pede o recebimento da parcela denominada quebra de caixa, bem como a sua integração e reflexos. Quebra de caixa, ela cita a quebra de caixa aqui. Nós temos, não obstante não prestar atividade adstrita ao caixa, por isonomia requer o recebimento da parcela quebra de caixa. 6. Ela pede diferenças salariais e reflexo em aviso prévio. Essas diferenças salariais, referente à equiparação salarial. Então nós temos aqui o 6, a isonomia salarial que ela quer aqui. E ela pede com reflexos. 7. Férias integrais de 2007 e 2008. Então nós temos aqui férias do período 2007 e 2008. Ela pede. De forma simples e acrescida de 1/3. E pleiteou por fim a condenação do reclamado ao pagamento de indenização por danos morais. Falou alguma coisa aqui sobre danos morais? Nós temos alguma coisa, situação que gera danos morais? Não. Então o 8, nós temos a situação da inépcia. Inépcia.
honorários comerciais. Nessa época, 2010, não existia e por isso você teria que fundamentar. Mas só como agora existe, nós não vamos falar nada sobre honorários comerciais, porque você também tem que pedir os honorários comerciais na sua petição. Ok? Então nós já fizemos a análise, agora você faça a peça com base nesse raciocínio. E nós vamos fazer agora a peça em si. Fizemos a análise. Se você não assistiu o outro vídeo, assista o outro vídeo antes de começarmos a fazer a peça. Então vamos lá. Nós temos aqui a estrutura, a peça prática profissional, já fizemos a leitura, fizemos a análise. E agora você vai pegar o rascunho e começar. Eu ia fazer a caneta, mas eu acho que isso vai tomar mais tempo. Então eu vou fazer de forma já digitada, já preparei, já montei aqui para vocês. Então nós temos o endereçamento do outro juiz da primeira vara do trabalho de Boa Esperança, Minas Gerais. Por quê? Porque está identificado na peça que, considerando que a reclamação trabalhista foi ajuizada perante a primeira vara de trabalho de Boa Esperança. A qualificação nós vamos, Banco Finanças S.A., qualificação e endereços completos, bem respeitosamente perante este juízo, por intermédio de seu advogado adiante assinado, procuração anexa com escritório profissional no endereço completo, endereço eletrônico, onde recebe intimações ou notificações com base no artigo 847 da CLT oferecer. Esse texto é o texto padrão da nossa estrutura, que a gente usa nas contestações. E aí nós temos contestação à reclamatória trabalhista que lhe move Kelly Amaral, já qualificada nos autos. Nós identificamos no problema preliminar. Lembra que nós temos danos morais, pedido de danos morais, mas nós não temos fatos, nada alegando aqui. E como ficaria a nossa redação? A reclamante pleiteia o pagamento de indenização por danos morais, sem, contudo, articular os fundamentos de fato e de direito que amparam a sua pretensão. Resta, pois, ausente a causa de pedir, assim sendo, deve ser julgado inepta a petição inicial nesse aspecto, com base no artigo 331, parágrafo 1º da CLT, julgando-se extinto o processo sem resolução do mérito com relação a esse pedido nos termos do artigo 485, aí você pode acrescentar aqui inciso 1 do Código de Processo Civil. Então faltou aqui inciso 1. Prejudicial de mérito. Nós verificamos na peça que a data de admissão foi 14 de agosto de 2002, demissão 15 de julho de 2009, mas ele só propôs a ação 13 de nove de 2010. A prescrição aqui é quinquenal, porque nós não temos a prescrição bienal. Você vai pedir a prescrição ao período anterior a 13 de setembro de 2005. Então, como fica? A reclamante foi admitida em 4 de agosto de 2002 e dispensada em 15 de julho de 2009, tendo ajuizada a presente reclamação no dia 13 de nove de 2010, nos termos do artigo 7º, inciso 29 da Constituição Federal e artigo 11 da CLT, devem ser consideradas prescritos todas as parcelas anteriores a 13 de setembro de 2005. Bom, identificamos aqui as preliminares de inépcia inicial e a prejudicial prescrição. Agora vamos para o mérito. Qual que foi o primeiro assunto que nós identificamos aqui? Nós identificamos a reintegração ao emprego. Ela pede a reintegração porque ela era delegada sindical. E aí nós vamos. A reclamante, faltou que reclamante, postulou a reintegração ao emprego em face da estabilidade por exercer cargo de delegado sindical. Não assiste razão à reclamante, pois conforme resta narrado na OJ 369 do TST, o delegado sindical não é beneficiário da estabilidade provisória prevista no artigo 8º, inciso 8 da Constituição Federal de 88, a qual é dirigida exclusivamente àqueles que exerçam ou ocupem cargos de direção no sindicato submetidos a processo eletivo. Diante do exposto, requer a improcedência do pedido de reintegração ao emprego. Observe que nós copiamos praticamente a OJ. Você vai copiar parafraseando com base no entendimento, no pedido que foi formulado. Outra coisa que nós marcamos, o item 2, eram as horas extras. Nós temos o item 2, horas extras, e também no item 3 aqui o intervalo entre a jornada. Podemos tratar tudo junto? Podemos. A reclamante pleiteia pagamento de horas extras, alegando que prestava serviços diariamente de segunda-feira a sexta-feira, das 9 às 20 horas, com intervalo para repouso e alimentação de 30 minutos diários, apesar de não ter se submetido a controle de ponto. Isso é o que ela falou. Não assiste razão à reclamante, pois conforme resta narrado na própria petição inicial, a autora era ocupante de cargo de confiança de gerente geral de agência e nos termos do artigo 62, inciso 2 da CLT, não se submetia ao controle de jornada de trabalho, percebendo ainda gratificação de função superior a 40%, conforme parágrafo único do 62.
Esse também é o posicionamento contido na súmula 287 do TST. Diante do exposto, requer a improcedência do pedido de horas extras e seus reflexos. A outra situação foi o auxílio educação. Auxílio educação aqui. Então nós já falamos das horas extras e seus reflexos, agora auxílio educação. A reclamante pleiteia o pagamento de auxílio educação desde a data da sua supressão até o advento do término do seu contrato. Não assiste razão a reclamante, pois o pagamento desta vantagem perdurou até o termo final da vigência da Convenção Coletiva de Trabalho, 2006-2007, aplicável à categoria profissional dos bancários, não tendo sido renovado o direito à percepção do referido auxílio nos instrumentos normativos subsequentes. Nos termos do artigo 614, parágrafo 3º da CLT, não será permitido estipular duração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho superior a 2 anos, sendo vedada a ultraatividade. Por isso não se aplica, nós não temos mais aplicação da ultraatividade aqui. Diante do exposto, requer a improcedência do pedido de auxílio educação. Coloquei que alimentação é educação. O outro item, 5. Recebimento da quebra de caixa. Vamos ver aqui como é que a gente relata. A reclamante pleiteia pagamento de quebra de caixa, bem como sua integração e reflexo. Não faz jus a reclamante a parcela devida, pois suas atividades e funções eram de gerência e não de caixa. É nítida a incompatibilidade de percepção da referida parcela com a função de gerência geral da agência. Diante do exposto, requer a improcedência do pedido de quebra de caixa. Observa que aqui nós não colocamos nenhum artigo e nenhuma súmula, porque não tem, inclusive o espelho de resposta não citou nenhum artigo e nenhuma súmula. Então a gente fundamenta com base na lógica. O outro item, diferenças salariais, é a questão aqui do paradigma. Ela quer diferenças salariais por causa do Oswaldo Maleta, que foi readaptado e recebia 8 mil na função de gerente. Então nós temos a reclamante pleiteia pagamento de diferenças salariais com paradigma Oswaldo Maleta, que recebia salário superior na mesma função. Não faz jus a reclamante à parcela, pois, nos termos do parágrafo 4º do artigo 461 da CLT, o trabalhador readaptado em nova função por motivo de deficiência física ou mental atestada pelo órgão competente da Previdência Social não servirá de paradigma para fins de equiparação salarial. Confere no seu índice, você localizaria a questão do paradigma aqui, a readaptação. Diante do exposto, requer a improcedência do pedido de diferenças salariais e seus reflexos. E por último, as férias. Ele pede as férias, mas nós temos aqui a alegação de que ele ficou afastado 32 dias durante o período aquisitivo. E aí nós temos: a reclamante alega a não fruição e recebimento das férias do período 2007-2008 e, não obstante admitir ter se retirado em licença remunerada por 32 dias durante aquele período aquisitivo. Nos termos do artigo 133.2 da CLT, tendo a autora usufruído licença remunerada por 32 dias durante aquele período aquisitivo 2007-2008, não faz jus à reclamante às férias. Diante do exposto, requer a improcedência do pedido de férias e seus reflexos. Aqui está errado, não é diferenças salariais. Pedido de férias, porque se é férias, seus reflexos. Honorários sucumbenciais, a Lei 13.467 adicionou o CLT, o artigo 791A, dispondo que ao advogado serão devidos honorários de sucumbência, fixado no máximo de 15%. Esse texto é o texto padrão que você tem que memorizar para pedir. Requerimentos finais, requer a produção de todos os meios de prova em direito admitidas, em especial depoimento pessoal do reclamante, sob pena de confissão, e oitiva de testemunha, prova pericial. Por fim, requer o acolhimento da preliminar de mérito para declarar a inépcia do pedido de danos morais, o acolhimento da prejudicial de mérito de prescrição quinquenal e, sucessivamente, no mérito, a improcedência dos pedidos formulados ao autor. Observe, nós tivemos uma prejudicial de mérito, constei aqui, preliminar, constamos aqui, você pede a improcedência. Nesses termos, pede deferimento. Espero que tenha gostado. Qualquer dúvida é só encaminhar. Bons estudos e até a próxima.